Petro é... Bom, acho que dispensa comentários, né? Apresentar para o pessoal quem é a Petrobras. Ela é a gigante do ramo... a gigante do ramo petroleiro, né? Do gigante do ramo óleo e gás aqui do Brasil. Eles atuam tanto na produção, né? Extração, exploração e produção de petróleo e refino de petróleo, né? Então, o produto deles é basicamente derivados de petróleo. Então, você extrai o petróleo, tira os derivados, gasolina, diesel, querosene, entre outros, tem vários derivados, e esse que é o produto que ela comercializa. E assim, ó, a tese de investimento de Petra, até para não me alongar, ela é muito clara, né? Então, a gente tinha uma empresa que sofreu muito em anos anteriores, tá? Não só por questões micro de administração da empresa, né, e problemas de gestão, como por macro. Então, a gente teve durante muito tempo um crescimento chinês que impulsionou commodities muito fortes no mundo, lá na década de 2000. Depois que a economia chinesa começou a desacelerar, as commodities também desaceleraram, elas são muito relacionadas. Isso não foi diferente para o barril de petróleo, que é o principal, então, para o pessoal que é novo, assim, né? Basicamente o que deriva a receita da Petrobras é o preço do barril de petróleo. Então, como ela vende petróleo, se o preço do barril de petróleo estiver alto no mercado, ela ganha mais dinheiro, se estiver mais baixo, ela ganha menos. Como na década de 10 o barril de petróleo ficou em níveis mais baixos, está na média, então esse macro também atrapalhou, entre aspas, um pouco a empresa. Só que nos últimos anos um turnaround vem sendo feito, né, na companhia. Então ela vem desinvestindo de ativos, tá? Ela tem um plano de desinvestimento da Petrobras que não são tão ativos que não são tão produtivos. Então, a Petrobras é uma empresa que produz 2 milhões de barris por dia, né? 2, 3 milhões de barris por dia. A gente está falando de campos que produzem 20 mil, 30 mil. Para a Petrobras é um trabalho a mais para extrair muito pouco do que ela produz. Aí, com isso, tem surgido agora, recentemente, até novas empresas, que são as empresas petroleiras juniores, como PetroRio, que o Caíto tinha falado, PetroRecôncavo, 3R, que tem comprado um pouco desses campos, né, alguns desses campos, e tem derivado seus negócios daí. Mas é outra história. Aí a Petrobras tem desinvestido de campos que não são tão produtivos para ela e focado principalmente no pré-sal. Então, o pré-sal ele tem algumas vantagens, ele tem um custo de extração um pouco mais baixo, tá? O CAPEX é mais alto, então o CAPEX para você identificar e chegar até o pré-sal é um pouco mais alto do que em outros campos, mas à medida que você chega, o CAPEX de extração é baixinho, tá? Então é mais ou menos $6 por barril, tá? Hoje está falando de um barril de 100, tá? Então vocês veem a diferença. Então a Petrobras ela tem feito esse turnaround, ela tem desinvestido de ativos não estratégicos e focado muito no pré-sal, que é onde ela enxerga que tem um maior potencial aí de geração de resultado agora nesse curto e médio prazo, né? Aí o que acontece? Qual que é o mote, assim, né? Qual que é o grande ponto da Petrobras? Ela é uma grande geradora de fluxo de caixa. Então, ela gera um fluxo de caixa muito grande. Por conta agora da subida das commodities, né? Então a gente teve uma injeção monetária muito grande, até puxando um pouco do macro, né, que a gente estava falando antes. Ela teve uma injeção monetária, as economias tiveram injeções monetárias muito fortes, os governos têm investido em infraestrutura, em construção, com isso as commodities tendem a subir, tá? Não foi diferente com o barril de petróleo. Ele chegou a ficar negativo na pandemia, não sei quem lembra, né? Você ganhava dinheiro para comprar o barril de petróleo quando estourou a crise. Aí depois disso ele subiu muito. Hoje está em $100 o barril, né, que é acima dos níveis da média histórica, tá, para contextualizar o pessoal. Como o preço do barril está muito alto, a Petrobras gera muito fluxo de caixa, tá, pessoal? Então, só no passado, de fluxo de caixa operacional, ou seja, só que ela gerou de caixa das operações, foi mais de 200 bilhões de reais. Tá? Fluxo de caixa livre foi 170 bilhões, tá? E fluxo de caixa para acionista foi 70 bilhões, mais ou menos. Ela pagou 72 bilhões em dividendos, tá? Com isso, o yield dela no passado, ou seja, o dividendo médio que ela pagou por ação ano passado, vou até pegar a coisa aqui, foi 20%, tá? Foi mais ou menos 20% de dividend yield ano passado. Aí você fala, ok, isso tudo é passado, né? Eu ir para frente. Exato. Então, para frente... A foto lá está bonita. E aí, eu acho que o importante também a gente vê que o barril de petróleo pulou por causa do conflito russo-ucraniano. Por uma questão de choque de oferta, claro. Exato. Só que tem uma recessão econômica. E aí? É aquela, né? Se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho come, né? Exatamente. Então, com uma recessão econômica, o barril, as commodities tendem a performar pior, né? Porque você não tem atividade econômica para gerar essas commodities. Mas com o conflito você tem um risco de escassez. Aí com isso as commodities sobem. Acho que assim, enquanto a gente ainda tiver o conflito, a gente tem esse fantasma pairando. Então, no nosso entendimento aqui, ainda tem momentum
para o petróleo nesse ano. Então a gente entende que o petróleo, por mais que esteja negociando em níveis altos, ele deve manter esse patamar ainda pelo próximo ano, tá? Mas no longo prazo, até pela tese estrutural dos combustíveis fósseis, como é o petróleo, então a substituição de uma matriz energética de combustíveis fósseis por uma matriz mais limpa, é provável que o petróleo perca um pouco de market share, digamos assim, entre os combustíveis para fontes mais renováveis, tá? Esse é um view mais longo prazo. Mas assim, para chegar até lá, numa matriz mais verde, a gente vai precisar do petróleo. Tá? A gente vai precisar ainda de uma matriz baseada ainda em combustíveis fósseis para a gente conseguir chegar até uma matriz mais limpa. Então, no curto prazo, a gente ainda tem um momento para o petróleo, no nosso entendimento. Tá? Agora, sobre o futuro, acho que em linha simples é assim, né? Eu dei um pouco dos big numbers aqui, tá, pessoal? Então, a gente está falando de um barril de petróleo aí, mais ou menos em $100, a média dele talvez seja aí $60, $50. Mesmo que a gente tiver uma queda aí no preço do barril, ele caia 50%, ele caia pela metade, tá? Fazer uma conta bem simplificada. Esse fluxo de caixa operacional da Petro, né, que ela gerou de 200 bilhões, for para 100 bilhões, pensa que caiu pela metade, que desastre. Mas com o CAPEX projetado, a companhia ela dá alguns guides com relação a isso, né? A Petrobras tem por estatuto, tá? Aqui eu vou dar umas fontes de valor que a gente olha aqui, tá? Por estatuto, ela vai pagar 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e o CAPEX investido no ano, né? Então, o fluxo de caixa operacional gerado no ano, menos o CAPEX, pega esse valor e multiplica por 60%. Isso pode ser um dividendo pago, tá? Se a gente fizer essas contas de uma forma bem aproximada, tá? Então, ela gerou 100 bilhões, caiu pela metade. Ela gerou 200 bilhões em 2021, vai gerar 100 agora em 2022, supondo. Ela vai ter mais ou menos 44 bi estimado de CAPEX para esse ano, a gente tem 56 bilhões dessa diferença, tá? Se a gente multiplicar por 60%, que é o que está em estatuto, que eu vou até pegar minha colinha aqui para lembrar, é 34 bi, né? Então ela vai dar mais ou menos 34 bilhões em dividendos distribuídos, lembrando que esse ano passado foi 72, então metade, ela vai distribuir mais ou menos metade do dividendo. A gente ainda assim está falando de uma empresa com o preço atual da Petrobras, que gera quase 10% de dividend yield, tá? Que assim, é bem acima das empresas aí da Bolsa, tá? Então, no nosso entendimento, o poder de geração de fluxo de caixa que a Petrobras tem, tá? Mesmo no cenário de estresse, como eu falei, né, de queda muito grande aí no resultado, né, no preço do barril, ainda é uma empresa capaz de gerar muito fluxo. E acho que um outro ponto legal até de colocar, que o Caíto já projetou na tela ali, é a alavancagem, tá, pessoal? A Petrobras, há um tempo atrás, ela foi a empresa mais endividada do mundo, tá? Nominalmente, há alguns anos. Ela foi fazendo um processo e o fluxo de caixa que ela gerou ajudou nisso. Ela foi se desalavancando, foi reduzindo essa dívida. Hoje a gente está falando de uma empresa, ela planejava bater 60 bilhões de dólares em endividamento. Você fala, nossa, isso é muito, para a Petrobras é pouco. Para a Petro é pouco. Ela planejava bater 60 bi de dólares em endividamento. O plano dela era fazer isso daqui 15 meses. Ela, com 15 meses antes, já conseguiu atingir a meta. Tá? Então, assim, para frente, esse é o nosso entendimento. Tá? É uma empresa que, assim, ela tem risco político, ela tem risco de commodity, então pode ter uma variação, mas como eu coloquei aqui, mesmo diante de um cenário de estresse de queda de 50% no resultado, que é algo, no nosso entendimento... E muito difícil. É difícil, tá? Pode acontecer, pode, mas no nosso entendimento é difícil. Ela ainda é uma empresa que gera muito fluxo de caixa, a gente está confortável em tomar esse risco. Tá? Então, assim, pelo preço atual, a gente entende que o potencial de geração de fluxo e de resultado é maior do que o risco que a gente vai ter de perda. Tá? Então, perfeito. Eu acho que até se colocar um ponto que o Daniel colocou aqui, Mendes, não vejo a Petrobras, né, Petro 4, investir em novas tecnologias para matrizes mais verdes. E, na verdade, eu vou falar até como um ponto positivo que a Petrobras está se desinvestindo de diversas empresas e ativos que não fazem sentido para a operação de pré-sal. Então, teve a venda de mais uma subsidiária hoje, distribuidora. Então, como vocês enxergam isso? Que a Petrobras também focando em um core business. Então, agora eu não estou mais tentando fazer 40 negócios ao mesmo tempo, estou fazendo um negócio de cada vez. Uma empresa muito mais leve, né? Então, o pessoal fala assim, antes ela tinha muita subsidiária, muito modelo de negócio. Hoje a gente está falando de uma empresa muito mais leve, assim, muito mais enxuta, então, e muito mais focada naquilo que ela sabe fazer. Né? Então, ela tinha campos que não eram tão produtivos, tinha CAPEX em projetos duvidosos e que não, enfim, que não traziam tanto resultado para a companhia. E ela está enxutando, ela está desinvestindo desses
desses campos, digamos assim, desses projetos que não são tão, que não agregam tanto para o modelo de negócio. E agora ela está ficando uma empresa mais leve, tá? Acho que essa é a definição, assim, uma empresa mais focada. Ela está focando mais no pré-sal, para ser mais exato, tá? Ela não está investindo em novas tecnologias para matrizes mais verdes. De certa forma, sim, a Petrobras ainda não tem um grande investimento num projeto verde. Ela publica um relatório de sustentabilidade, é muito legal, até recomendo o pessoal ler. A Petrobras é uma das empresas que mais divulga informação pelo meio do seu RI. Tem muita coisa legal. Eles têm um relatório de sustentabilidade. Mas, de fato, como eu falei, existe esse risco, mas a gente entende que, para o curto prazo, ainda não é um risco tão relevante, tá? Perfeito. Aí pegar só as perguntas do Kleber, falou, tem Grupo Mateus, e falou, dá o like. Pessoal, dá o like, dá o follow. É importante para a gente também, a métrica para a gente voltar e falar mais sobre outras empresas.